Então, boa noite a todos. Meu nome é Jackson. Eu sou um dos coordenadores do Grupo Neiporã. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Nós estamos fazendo toda semana uma live com dois professores que vai iniciar o ciclo a partir do dia 15 de novembro. Então, todos os links já estão sendo divulgados nas redes sociais pela Hotmart. E hoje temos o prazer de convidar, né, três professores nossos, Tupanju, Serena e Arju. Então, boa live a todos. Passa a palavra, Arju. Até, Jackson. Um prazer estar aqui no Neiporã, novamente, em live. Yanair Queres, saudações a todos que estão presentes com a gente. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena amostra do que vai ser o curso, né, do Tupanju. Eu vou estar presente também no curso. E da Iwotu, da Serena, Flor da Manhã. E também vou estar presente no curso com ela. Eu sou Karaia Vajupotu. Vou pedir para Tupanju, que não está raptar Petan, que não está fumando Petan, não está rezando nesse momento, fazer a apresentação dele primeiro. Yanaí Tcheraru Quaraú Tupanju. Meu nome é Tupanju e estou aqui, já fiz um primeiro ciclo pelo Neiporã de curso, foi muito interessante, nós trabalhamos a música e o canto da tradição guarani. E através da própria notação musical, da partitura. E, inclusive, esse trabalho de envolver a escrita musical é uma coisa específica que nós estamos desenvolvendo. E já começamos com 10 músicas, uma coletânea com 10 músicas Guarani Andela. E essas músicas são muito interessantes porque elas abarcam toda a cultura, desde a alimentação, do plantio, de todos os hábitos culturais, e vale a pena. Recomendo, muito bom. E também a flauta, além da música, do canto, os instrumentos é outro tópico que nós trabalhamos. Por exemplo, a flauta, o tambor, um baracaí, que é o chocalho, ou seja, ritmo, melodia e letra. A letra, aí onde está o aspecto linguístico da língua. Através da letra, do canto, nós também aprendemos, ao mesmo tempo, o próprio idioma. Até, Tupanju, gratidão ao Tupanju. O curso Tupanju é muito interessante, ele não é específico só para os músicos. Claro que os músicos vão aprender alguns detalhes a mais que são técnicos da música, mas ela é interessante para o público em geral, assim, porque como ele aborda as letras, traduz as letras, aborda gramaticalmente, então faculta também o conhecimento da cultura através da música, né? E você quer fazer a tua apresentação? Yanaí Tcheraru Yotukoen. Eu estou começando o ciclo do Neiporã aqui, das aulas. Eu comecei o ciclo passado, eu fiz um módulo junto com o Avajupotu, que também faz a parte mais da cultura guarani. Então, a gente começou a trabalhar toda a linguística, junto com os rituais, junto com o Tataporã, que a gente traz sempre, o Petanguá, o Petu, o Quaiú, e a gente está trabalhando nisso. Uhum. Eu vou colocar uma música, o Irundu Raptá. É um canto que fala dos elementos. E aí vou pedir que o Tupanju faça uma abordagem sobre a música, depois que a Iwotu também faça uma abordagem sobre essa música, em forma de aula.
Tupanju, volta para a gente a imagem de todos. Então, não está comigo aqui o controle da Ah, tela eu de vou te- compartilhamento. Iwotu. Eduranha. Só um minuto. Iwotu, daí pode começar você, sua explanação sobre Irundu Rapita. Agora deu? Sim. Voltou na tela principal? Irandu Rapta, ela fala dos elementos, né? Que é a da terra, da água, da Iuitu, que é o nosso ar, e do Tataporã, que é o fogo sagrado. E nessa música fala do que se constitui o próprio povo Yandewa e também do nosso próprio ser, né? Fazemos parte desse ser. E também vem trazendo do quem somos constituídos e da nossa parte de quem fazemos partes. Uhum. Então, no Irundirapitã nós temos 4 elementos. Porque na cultura Nhandeva tudo gira em torno do 4, não é? Então nós temos somente 4 números, 4 cores, 4 direções, 4 divindades principais. Em Yamandu, ele se manifesta através de 4 divindades, né? Yamandu é o todo, a natureza de todos os mundos. Depois queria que você especificasse os elementos, os 4 números, as 4 direções, os 4 elementos a Ivotu colocou para a gente, né? A água, a terra, né? Tata, o fogo, Iritu, o alento, o ar. Né? Vamos ver o Tupanju, então, Tupanju, uma abordagem sobre esse canto. Sim, eu vou fazer uma abordagem. Os 4 fundamentos da cultura Guarani, Nomboraí Irundirapitá, está inserido ao sistema básico do Nhanderecó, ou seja, os 4 Uruetê e as 4 Tietê, os pais e mães das almas, as 4 direções, as 4 cores, os 4 números, que são a base do sistema numérico Guarani. Isto tudo está vinculado aos 4 elementos e aos 4 corpos que integram o nosso ser. Os 4 números são Peteim, Mocoim, Umbapu, Irundu e Petempó, uma mão. Os pais das almas são Tupã, Ru e Tieté, Jacairaru e Tieté, Quaraíru e Tieté, e finalmente Carairu e Tieté. As 4 cores são Pitã, vermelho, Ou azul,
e verde, para os guaranis, são matizes de uma mesma cor. Iju, amarelo. E também temos o dourado, que também é uma variação do amarelo, que é a cor do sol. O tiim é o branco, inclui o prateado e as cores pastéis claras. As 4 direções são Nyandere Nondere, leste, a direção onde o sol nasce. Nhandequerowai, a nossa esquerda, o norte. Nhandecupere, as nossas costas, o oeste. E Nhandequere, o sul, a nossa direita. Os 4 elementos que materializam todo o sistema são Uwu, terra, Uwu, água, Tata, fogo, e Uwutu, o ar. Haeté, Tupanju, Haeté. Então, vamos frisar os números para que se guarde bem e explicar como que se desenrolam esses números, porque, claro, só com 4 números, não daria para a gente compreender todo o universo, né? Então, os números são PTIN, que é 1. Isso, e você quer colocar? Os números são PTIN, primeiro. Quando você quer colocar na forma ordinal, você coloca PTIN na. E quando é o horário, né? Tipo, Tupã, do Ambá de Tupã, é PTIN, Ambá, Tupã. E que é a primeira hora. A primeira hora, ela também começa no pôr do sol, porque a tradição guarani, Nhandela, tudo começa no pôr do sol, é a primeira hora, que é PTIN Ará. E no PTIN Ará também tem elementos como os animais, os tanguás próprios. Tipo, a primeira hora tem o tanguá que se inicia com Imborê, que é a anta, que na astrologia moderna também podemos dizer que é simbolizado pelo signo de câncer, né? E na primeira hora, mas só que no meio, também temos o Teju Tatá, que é o lagarto de fogo, que também tem uma visão da astrologia, que também tem os significados. E também dentro dessa primeira hora tem o finalzinho dela, já para o final, que tem o Boitatá, que seria as pessoas do totem de Boitatá, que seria a cobra, que seria na astrologia o símbolo de virgem. E todas as horas, e também tem o raio de entrada, né? Que é a direção, como o Tupanju falou, que é Nhanderucupere, que está às nossas costas, né? Porque quando você se localiza olhando para o sol. E o sol que está à nossa frente, que seria a terceira hora, que é Mboapu Ará, que seria a terceira hora. E a segunda hora é que está à nossa direita, que é o Mocanim Ará, que é a segunda hora, segundo tempo. E cada tempo, você pode pensar que cada tempo se transforma em 3 momentos. O que começa, o raio que se continua e o final. E eles também têm vários tanguás que representam essas horas, que é o Uruquerá, que é a coruja, né? Também tem o Guará, que é o lobo, e o Guaan, que é o vagalume, o bichito de luz. E todos eles também têm muito a ver com os astros, porque é os astros que fazem com que o nome seja dado. Tipo, o meu nome é Uotu Coen. Eu nasci em Boré, na primeira hora, tipo, e também como Iwatucoen, quer dizer, uma flor da manhã, e também que é uma flor tipo das águas, assim, que está junto com as águas. Muito bem. Então, vejo, destrinchando para vocês, porque foi bastante elementos, né, colocados. Então, a gente tem 4 números. E, por exemplo, PTIN, número 1. PTINA, daí o número ordinário.
ordinal, que seria Peteina. Daí Mocoim, número 2. Mocoiná, segundo. Imboapı, 3. Imboapına, terceiro. Irundu, quarto. Irundina, quarta. 4 e quarta. Né? O nome da prefeita Irundina significa que ela foi a quarta filha. Né? Então, os números são 4. E daí a unidade do todo é representado pelo Petem Pó. Pó significa mão. Então, Petem 1. Petem Pó, uma mão. Se eu quero dizer o número 10, então, Mocoim é 2. Mocoim Pó, 10. Se eu digo assim, Imboapı Pó, 3 mãos, então 15. Se eu digo Irundu Pó, 20, 4 mãos. Se eu quero dizer 22, daí eu tenho que acrescentar uma palavrinha que é riré, que significa some, adicione. Por exemplo, Irundu Pó, riré mocoim, 22. Ou seja, 4 mãos mais 2. E se eu quero dizer 44, tem uma palavra que é memé, significa dobre. Então eu digo assim, Irundipó, riré mocoim, memé. Então eu digo 44. Outro elemento que a Ivotã abordou diz respeito às horas. Então, nós temos só 4 horas. Mas cada hora é dividida em 3 momentos. Por exemplo, eu digo assim, eu vou te visitar à noite. Eu digo no início da noite, no meio da noite ou no final da noite. Eu digo, eu vou chegar hoje de madrugada. Eu digo no início, no meio ou no final. Eu digo assim, eu vou chegar amanhã pela manhã, que é a 3ª hora. Né? A primeira hora vai do pôr do sol até a meia-noite. A 2ª hora vai da meia-noite ao amanhecer. A 3ª hora, do amanhecer até o meio-dia, até o sol a pino. E a 4ª hora, do sol a pino até o final do dia. Então, eu sempre digo, no início, no meio ou no final. Aproximadamente esse início tem 2 horas, aproximadamente esse meio 2 horas, e aproximadamente esse final tem 2 horas. O que ela explicou é que há animais que dizem respeito a cada hora, a cada período de 2 horas. E é o momento que esses animais mais se manifestam normalmente, que eles são mais ativos. Então, você diz como signo um animal, que a gente chama em Guarani tanguá. Não sei se vocês já viram, os guaranis esculpem animaizinhos, né? Um hábito é esculpir os tanguás. Então, são esculturazinhas que se faz em madeira. Normalmente, a madeira é a cacheta. Né? Então, isso que a Ivotã estava explicando com relação às horas. E ela fez uma analogia com os signos greco-romanos, porque é possível. Como são 12, né? Se você pega 4 e divide sempre em 3, dá 12. Por quê? Como tudo é baseado em 4, a gente tem 4 estações, né? A gente tem 4 momentos do dia, da totalidade do dia. Então, principalmente quando diz respeito aos tanguá das estações, que são medidas por uma dança entre o Sol e a Lua. Por exemplo, nós temos o solstício de inverno, tá bem? Nosso ano vai começar na primeira lua nova, após o solstício do inverno. E essa primeira lunação é a lunação do Imborê, Ela equivale aproximadamente ao signo greco-romano do caranguejo, o câncer. Então, dá para fazer essa analogia, essa tradução. Embora as coisas, claro, sempre que a gente traduz, não encaixam com perfeição, né? Mas aproximadamente. Isso que ela estava fazendo essa analogia com esse momento. Então, por exemplo, agora, nós estamos na 2ª lunação da primavera.
Então, nós estaríamos, nesse momento, entrando, porque hoje é lua nova, no Tanguá do Guará, que é a segunda lunação da primavera. Tá bem? Então, a gente teria as estações, por exemplo, Arapuaú, o inverno. Ali vai ter 3 lunações. Arapotã, 3 lunações, e assim vai. E a equalização dessa dança se dá sempre nos solstícios, né? Essa é uma coisa muito curiosa, porque isso diz respeito à natureza do hemisfério sul, onde fica o nosso país, Pindorama, Pindoretama, Pindorama. Isso também, a gente vive 2 países ao mesmo tempo. A gente vive um país que é Pindoretama, Pindorama, e vive um país que é o Brasil, simultaneamente, né? Onde tem cidade, onde o ano começa em janeiro, onde o rio está poluído, onde a mata está destruída, isso é Brasil para a gente. Onde a mata está preservada, onde a água do rio é pura, onde o ar é puro, ali para a gente é Pindorama, né? Então, em Pindorama, o ano começa após o solstício de inverno, e não no Araguijê. Araguijê é o verão, o ápice do ano, né? Nós, aqui, adotamos um calendário que é do hemisfério norte, um calendário colonial. Isso é terrível. Por quê? Porque a gente bota a canoinha na maré para subir, a hora que a maré está descendo. E bota uma canoinha para descer a maré quando a maré está subindo. Tudo ao contrário. Por quê? Porque a gente começa em janeiro o ano, quando está em Araguijê, no esplendor, no máximo. Daí a natureza começa a contrair-se novamente. E contrai muito no outono, para daí recomeçar novamente no inverno. Máxima contração, daí começa a expansão. E isso acontece com o nosso emocional, com o nosso corpo, né? E não é nada benéfico para o brasileiro viver num calendário que é do hemisfério norte, não nos diz respeito. Tudo bem eles começarem o ano lá, né, em janeiro, eles estão no meio do inverno. Mas para nós, não, nós estamos no meio do verão, nós estamos em Guaá, que são as araras, o esplendor da cor, né, do voo, da expansão de asas. Isso é uma coisa bem importante, assim, eu acho, uma das contribuições que a cultura brasileira deveria voltar os olhos, né? A cultura brasileira deveria respeitar esse aspecto que diz respeito à natureza do nosso ser, porque senão sempre nós vamos estar numa coisa que é meio paranoica, né? Quem começa o ano em janeiro? Ninguém. A gente está de férias, tá? É impossível começar coisas em janeiro. A gente vê lá, o presidente da República assume tal. Caramba, o que ele vai fazer? Estamos no verão, estamos no ápice. Ele vai entrar em contração. Ele só vai poder começar esse ano, gestar esse ano, quando chegar junho, metade de junho. E as coisas só vão começar a florescer e expandir realmente a partir de Arapotã, que é a primavera. E o primeiro ápice que a gente tem é o Araguijê, que é o verão. E daí contrai novamente introspecção e projeção para um próximo ano. Então, isso também é bastante importante de se pensar, né? A questão dos horários, a questão das estações, né? Também as direções para a gente são importantes, porque elas nos localizam no mundo. E a direção que nos localiza não é a bússola, não é aquela pontinha que indica o norte. Nós não nos orientamos pelo norte, né? Nós nos orientamos pelo sol nascente. Quando o sol surge no cume do Anhangaba, aqui onde eu moro, né? Eu moro na montanha, quando ele pinta lá em cima, eu sei, está nascendo o dia. E conforme ele vai se deslocando em torno do Anhangaba, eu vou vendo o deslocamento da estação. Eu também posso cravar um ivirá, uma madeira, no chão, traçar um círculo em volta dela. E ali eu me oriento não só pelas horas do dia, como as estações do ano. E mais, eu percebo os deslocamentos do eixo terrestre. E eu tenho observado que ele tem deslocado muito. Eu até fico espantado que os astrônomos não estão abordando isso. O eixo terrestre está sofrendo uma grande variação, né? A cada estação ele desloca muito.
Então, nós estamos passando um momento de grande mudança no planeta. E isso não está sendo abordado, né? Então, todos esses elementos que a Ivo trouxe, nas aulas eu sempre vou destrinchar, em termos práticos, assim, o que isso significa, né? Para além da língua, né? E o que o Tupanju vai trazendo na música, eu também vou destrinchar em termos do que significa isso dentro da cultura guarani, o que esse canto representa, né? Tupanju, quer mais um pouquinho a palavra, falar mais alguma coisinha sobre Irundirapitá? Sim, Virundurapitá são os 4 fundamentos da tradição, então eles são muito importantes para aprender e fixar essa informação, né? Virundurapitá, eles têm a ver com a própria vida, porque o elemento terra, ele está presente na nossa própria estrutura física, que são os ossos, a nossa estrutura óssea, nosso esqueleto. E também a água está presente no nosso sangue, que é o elemento líquido. E o ar é o nosso própria respiração. E o fogo vem com essa metáfora de que é o espírito, mas é que é o espírito mesmo, porque um corpo, por exemplo, quando ele morre, falece, ele se torna frio, por causa que perdeu o calor. Uhum.